você responderia quem é a monja Coen? Bom, eu sou uma monja zen budista, estou muito contente de estar aqui com você. Nós estamos tendo um treinamento já há algum tempo, né? E eu sou o quê? Monja zen budista faz o quê? Faz enterro, velório, casamento, bênção de criança, dou aulas de meditação, ensino as pessoas a meditar, faço palestras, escrevo livros. Então, tem múltiplas funções, né? A vida monástica tem múltiplas funções. Interessante que ontem uma professora me mandou uma pergunta dizendo o seguinte: o, como é que a monja se mantém? E o que a monja recebe, como é que ela usa? Porque se os monges podem se casar dentro da minha ordem, nós podemos nos casar. Tenho filha, tenho neta, tenho bisnetos, né? Então, como é que eu sustentaria essa família? Claro, eu não sustento todos eles, mas eu posso ajudar, quando necessário, a minha família. Mas a prioridade para uma vida monástica não é a família, é a família humana, porque a gente trabalha com todas as pessoas. Então, meus familiares sabem que, por exemplo, eu não vou a festas de aniversário. Não tem Natal e Ano Novo que eu participe junto, porque se eu tiver uma atividade do templo no qual eu sou solicitada, a prioridade será essa atividade. Então, se, por exemplo, muitas vezes aconteceu o aniversário da minha filha, mas ela ia fazer uma festinha, mas eu tinha que dar aula, e eu vou dar aula primeiro, eu não vou na festinha. E como que você consegue fazer a sua família entender isso? Ou como foi esse processo? Ah, foi um processo lento. Durante 10 anos, depois que eu voltei para o Brasil, durante 10 anos, a minha filha não queria saber do Zen de jeito nenhum. Levou 10 anos para vir frequentar a comunidade, querer receber os preceitos e se tornar budista, porque achou que o Zen tinha tirado a mãe dela. E eu falei, paciência, ela há de aprender. Porque não tirou a mãe dela. Tirou, na verdade, ninguém tira a mãe de ninguém, né? Mas são opções de vida. Então, a minha opção de vida faz com que eu não atenda vamos dizer, as festinhas familiares, aquilo que para a maioria das pessoas é a família em primeiro lugar, a família não é em primeiro lugar para mim. Em primeiro lugar para mim é a família humana. E a minha função como religiosa, ela é a prioridade da minha vida. Uhum. Então, essa é uma diferença de uma pessoa que não é religiosa, né? Mas muitas profissões são assim. Você É, pensar no eu ia falar. médico, por exemplo, né? O médico ele está em casa e se de repente alguém chama, ele tem que atender. E a mulher pode ficar brava, o filho pode achar ruim. E é uma coisa que eu percebi no Japão, por exemplo, os templos são as casas dos religiosos. E como na nossa ordem nós podemos casar e ter filhos, então as crianças vivem nesse templo. Mas como é uma criança de templo? É uma criança que vê chegarem pessoas tristes, alegres, para marcar casamento, para marcar enterro, para se lamentar, para conversar, para ver fazer práticas meditativas. Então, desde muito pequenininhos, sabem que a casa não é só a sua casa, é uma casa comunitária, é uma casa social. Um templo não é a casa de uma pessoa e de uma família, é uma casa de todos aqueles que chegam até o templo. Então, Uhum. por exemplo, tinha um templo em Tóquio que eu sempre ficava nos intervalos do meu tempo de mosteiro, de treinamento no mosteiro, eu ia ajudar, ficava 2, 3 dias lá no máximo, né? Mas era interessante que as meninas estavam estudando numa sala e, de repente, chegava a ter uma missa muito grande. Então, eram muitos convidados. Então, a menina chegava nessa sala para. Ela estava estudando, por exemplo, estou aqui estudando, né? Aí Aham. chega e diz assim: não, a família agora tem que usar essa sala também. Então, ela ia para a cozinha. Aí ela está lá na cozinha, tomando nota no caderninho. Aí chegou uma outra família para falar com o pai ou com a mãe, que era religiosa. E ela tinha que ir para outro lugar. Então, ela não tinha um lugar fixo de estudo nem de trabalho. Nem os aposentos da família eram sempre respeitados, desse aposento só da família. Não tem isso, a casa inteira, o tempo todo, porque no Japão as portas são movíveis, né? Então, aquilo Que que é o legal. aposento de dormir, não tem uma cama montada o dia inteiro. E ele pode, a qualquer momento, ser uma sala de receber alguém. Então, a diferença entre uma vida de religiosa, vamos dizer, de monja, para uma vida de uma pessoa que tivesse a sua casa, o seu espaço, é que tudo é área pública.
Então, você tem vida pública 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. E a sua família, ela não é primeiro lugar. E eles acostumam. A sua pergunta é se eles acostumam? Acostumam. Eles Sim. entendem? Entendem. E hoje em dia, muitas vezes, quando eu vou fazer palestra, se meu bisneto está junto, ele sobe lá no palco comigo e fica todo alegrinho de estar lá, E se junto da, diverte junto. junto da Bibi. Eu sou a Bibi.